Inteligência emocional, controle. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam novamente muito bem-vindos. Tá bom? Teremos hoje aqui mais uma palestra com a Ana Paula Lima. E hoje promete, né? Teremos muitas surpresas e vai ser algo muito especial. Não é? Então, sem mais delongas, como vai ser muito bom, e nós precisamos aproveitar bastante essa palestra, vamos chamá-la. Tcharam! Para você que é do YouTube, vocês já estão acostumados com a minha entrada triunfal. Mas hoje a gente tem um público diferenciado. Quando vem amigos muito pessoais, o meu coração sai pela boca. Mas então ignore que você já sabe e a gente vai fazer a entradinha de novo. Então vamos lá. Gente, calma. Deixa eu trabalhar meu estado de presença. Eu me sinto lisonjeada, é um grande presente ver rostos que confiam, que acreditam no meu trabalho de alguma forma, e uma vez por mês está aqui. Hoje, né, a dona... Meu Deus, me deu um branco, é que eu estou nervosa. A dona Lina hoje falou que há 1 ano ela vem uma vez por mês aqui. 1 ano, passou 1 ano já, viu como o tempo passa? Então, eu quero hoje, preparei uma coisa especial para vocês, só que eu peço a compreensão de vocês, porque é algo que estou testando para ser aplicado, tá? Então, abra o coração de vocês. As únicas novas são as minhas belovers aqui, são as duas únicas pessoas, né, que é a primeira vez. Então, gente, é o seguinte, meninas, quando eu era produtora de stand-up e eu vendia os humoristas, eles faziam uma coisa que eu achava genial. 2 coisas, na verdade. A primeira coisa é que eles subiam no palco e mudavam o estado emocional das pessoas, porque fazer vocês rirem é muito difícil. E a segunda coisa que eles faziam, eu já vou mostrar. Mas quando eles mudavam o estado emocional das pessoas, eu dizia assim, poxa vida, eu também tenho algo que pode mudar o estado emocional das pessoas. E aquilo passou a ser um sonho. E eu acredito que sonhos a gente sempre se realiza no agora. E parte desse sonho era a segunda coisa que eles faziam. Eles faziam o seguinte, eles entravam no palco, assim como o mestre, óbvio que eu tenho um mestre de cerimônias maravilhoso, mas eles nem sempre tinham um mestre de cerimônias assim tão animado. Então eles diziam bem assim, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, eu vou entrar de novo e quando eu entrar, vocês gritam, vocês urram, vocês me chamam de lindo, mentem. Eles falavam isso e eu achava o máximo. Quem tem sonhos aqui? Acho que todo mundo tem, né? Eu não sei qual é o seu, eu não sei o que faz você sonhar, o que te motiva, mas uma coisa eu posso te garantir, eu posso estar aqui hoje, mas eu também tenho sonhos. Não, pode não ser como vocês, mas hoje, por mais que vocês me conheçam como Dona Ana, eu gostaria que vocês não esquecessem que eu sou uma filha, sou uma mulher, sou uma aluna e também não deixo de ser uma professora. Maravilhosa! Então, antes de qualquer coisa, nós estamos todos juntos no mesmo rolê. Então, eu gostaria de pedir que vocês me ajudassem na realização do meu sonho. Então, quando eu vou sair, eu vou me apresentar e quando eu voltar, vocês podem gritar, vocês podem honrar e me chamar de linda. Ok? Senhoras e senhores, recebam no palco ela, uma blogueirinha da meia-idade, Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana! Ai, gente, que espontâneo, né? Eles falavam isso também. Bom, vamos lá. Hoje, a nossa palestra que ela vai ser um pouquinho mais dinâmica, um pouquinho mais rápido que o convencional,
Mas o nosso tema hoje, a gente vai falar sobre apego ou amor. Esse tema não é apenas para quem está num relacionamento íntimo. Esse é um tema que a gente pode tratar na vida. Se a gente está vivendo apegado a algumas circunstâncias ou vivendo em amor. E hoje eu trouxe para vocês uma experiência visual para que vocês não esqueçam de forma nenhuma o quanto, às vezes, né, nós estamos de alguma forma achando que estamos em algum lugar e no fim estamos em outro, ok? Quem sabe a diferença entre apego e amor? Hã? Só um minutinho. Quem sabe? Quem sabe? Tá todo mundo ansioso. Quem sabe a diferença entre apego e amor? Apego é passageiro e amor é eterno? Guarde isso. Guarde isso. Apego é passageiro, amor é eterno. O apego eu acho que dói, o amor liberta, ele transforma, ele dá leveza. Muito bom, ótimo. Quem gosta de rosa vermelha aqui? Gosta? Ok. Quem que eu escolho? Posso dar para minha professora? Sabe aquela coisa de infância mal resolvida que a gente leva, que a gente quer ser a puxa-saca? Pode ser? Ok. Você cuida dela para mim durante o evento? Pode deixar ali do lado. Cuida dela com carinho, ok? Bom, vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês 6 aspectos do apego e 5 aspectos do amor. Para que vocês, né, possam entender melhor, cada aspecto representa um símbolo no meu corpo. E nós vamos começar pelo primeiro aspecto do apego, dependência emocional. Alguém sabe aqui o que é dependência emocional? Você sabe, filha? Nesse momento ela ficou roxa e ela falou assim, acho que eu sei, mas agora não quero dizer. Primeiro aspecto da dependência emocional é quando eu fico dependente de algo, alguém ou uma circunstância para ser feliz. Por exemplo, eu só consigo ser feliz se eu estiver casado, mesmo que este casamento esteja me fazendo sangrar. Eu só consigo ser feliz o dia em que eu ganhar X reais no mês. E enquanto isso, eu vou vivendo em sofrimento. Isso é dependência emocional. Este é o primeiro aspecto do apego. Dependência emocional, inclusive, é algo que nos sufoca. Exatamente. O segundo aspecto é a validação externa. É a necessidade que, quando a gente está apegado, vivendo em apego, nós temos uma necessidade muito grande de mostrar ao outro uma embalagem. Nós só conseguimos, né? A gente só consegue ficar bem depois que a gente conseguiu entender, achar que passamos uma opinião do que somos para o outro. Por exemplo, eu estou apegada à ideia de que vocês acreditam que eu sou uma ótima profissional. E eu faço de tudo para isso. A minha vida passa a ter este foco. Não é mais ajudar as pessoas, é dar para vocês a impressão de que eu sou uma excelente profissional. Aí, Yara, meu Deus do céu, a Carol foi lá, ela precisa dizer para as pessoas que eu sou uma ótima palestrante, que eu sou uma ótima psicóloga, que eu tenho muito conteúdo. Isso é apego. Fonte de sofrimento? Não tenha dúvida. Afinal de contas, eu deixo de ser quem eu realmente sou para fazer o quê? Para que você me valide. E não eu possa me expressar em plenitude. Tem uma pessoa que eu conheço e que minha filha definiu da melhor forma possível.
Ela disse bem assim: mãe, essa pessoa não é nada retida para dentro. Vocês sabem de que eu estou falando? Ah lá! Da dona Jandira. A dona Jandira sai com uma havaiana vermelha e uma outra preta. Por qual motivo? Aí, lá, a Anitta rindo. A Anitta não se conforma. Por quê? Porque se uma estragou, ela tem a esquerda, ela arruma e assim ela vai. E assim ela é parada no supermercado pela havaiana de cor. Ou seja, ela está preocupada com a validação externa que vão pensar dela? E é justamente nesse momento que lembram dela. Essa é uma das ilusões do apego. Quando eu acredito que um símbolo me representa. Agora, quando eu desapego desse símbolo, eu dou espaço para quem eu realmente sou. Tá fazendo sentido? Daqui a pouco ficarei nua, então vocês, por favor! O segundo aspecto, quando nós estamos vivendo em apego... Terceiro, eu falei segundo? Terceiro aspecto é a necessidade de controle. E aqui, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu atendo o mundo todo. Eu atendo mais gente da Austrália do que de Curitiba. E uma coisa todos têm em comum como fonte de sofrimento: necessidade de controle. E aqui a gente não está falando apenas das pessoas, mas também das circunstâncias. Quer ver uma forma de controle sutil que a gente faz todos os dias? Querer que as coisas saiam do nosso jeito. Mas, meu Deus, eu não falei que tinha que ser assim. Por exemplo, em casais, acontece muito. Eu penduro a toalha. Tá, mas custa estender? Mas eu já pendurei. Ah lá, o Gustavo deu uma risada contida. Não ri. Nesse momento você tem que respirar, assim, reter para você. Essa é uma fonte de sofrimento. E esse apego à forma como você acredita que deveria ser também é fonte de sofrimento. Nós controlamos. Por que a gente tem a necessidade de controle? Exatamente, porque a gente tem a ilusão de que ser feito do nosso jeito traz uma sensação de confortável. Mas qual é o problema? Toda vez que a gente tenta controlar algo, a gente gastou tanta energia para que a coisa saia daquele jeito que nós perdemos a oportunidade de ver coisas ainda maiores. Gente, logo que eu me separei, aliás, um pouquinho antes de me separar, que foram, desde que a gente começou, estava difícil, foram alguns anos no processo de separação. Eu me lembro muito bem a necessidade que eu tinha de controle e também de validação da necessidade de ter uma família como eu tinha idealizado na minha cabeça. Eu fui a única infeliz nesse processo? Claro que não. As pessoas envolvidas também. Então, se existe uma forma de controle, de sofrimento, é a necessidade de controle. E muitas vezes, preste bem atenção, quando a gente quer controlar algo, nós ficamos o quê? De mãos atadas naquilo que controlamos, quando perdemos a oportunidade de soltar as mãos e coisas muito maiores e melhores acontecer na nossa vida. Vocês me disseram que vocês têm sonhos, correto? Muitas vezes o teu sonho não acontece porque você está preso controlando uma circunstância, não consegue se afastar e ver a situação de uma outra perspectiva, inclusive muito maior. Isso acontece muito, inclusive, em trabalho. A gente fica martelando numa coisa, de um jeito, num formato, o negócio não está indo. Mas é porque a gente acredita
que só daquele jeito que vai dar certo. Quando a gente solta o controle, a gente fica literalmente livre para poder o quê? Organizar e ter acesso a outras coisas. Quarto elemento é ar. O quarto elemento, aproveitando o gancho dessa identidade, muitas vezes, mesmo que a gente está vivendo uma situação difícil, ou está no trabalho, ou está num relacionamento, mas aquele trabalho, ou aquele relacionamento, ou aquela ideia de projeto, somente naquele formato é o que eu serei feliz. Correto? Esse quarto item é a nossa identificação dentro de um processo. O nosso status quo. Não importava se o meu casamento estava em sofrimento. Eu precisava ser uma mulher casada. Eu precisava ser uma psicóloga que falava de relacionamento com um relacionamento. Eu precisava ter um filho, mesmo que eu já tivesse perdido 2. Tanto é que, no segundo filho, quando eu parei de querer ter filho, para desespero da dona Jandira, foi quando o filho veio. Quando eu falei, eu não quero mais. Filhinha, a Lorena está dizendo, você não me queria? Eu te queria, filha, eu só não queria mais sofrer. Enquanto eu estava apegada na ideia de que eu só seria feliz com a identidade de mãe, eu estava em sofrimento. Quando eu me libertei disso, a maternidade veio. Eu atendo um casal milionário de Miami. Vocês não têm noção do quanto sofrimento esse casal inflige um ao outro. Mas por que eles permanecem? Porque hoje o casal é conhecido em Miami, dentro da comunidade brasileira, e ele precisa ter uma mulher íntegra do lado, e ela precisa dele, porque passou a vida toda ao lado dele e não teve a sua história e não tem nem como fazer a sua vida financeira. Ou seja, eu estou apegada em um momento de sofrimento, porque eu não consigo abrir mão desse status que contaram para mim que era importante de eu ter. Eu literalmente, visto a camisa desse status e passo a jogar apenas nesse time, acreditando que é a única oportunidade que eu terei de ser feliz. Tá chegando as partes baixas. Deve ter uma técnica. E não tem porque eu tô com uma pereba aqui do lado. Não é nada sexy, inclusive. Agora, quinto elemento. O quinto elemento é o nosso... Agora, eu vou fazer a pergunta, quero ver quem não vai levantar o braço. É o orgulho. Quem não é orgulhoso aqui? Não é. Não é. Quem é orgulhoso aqui? Todos nós, em algum momento, passa pelo orgulho, porque o orgulho é uma emoção. E às vezes posso garantir a todos vocês que o adulto de vocês hoje aprendeu que não é legal ser orgulhoso, mas determinadas situações que acontecem, sai o adulto de campo e entra a criança, o adolescente, vem o orgulho. Porque o orgulho é uma emoção, passa por você. Não significa que você vai ser sempre uma pessoa orgulhosa. Tem gente que o orgulho passou e ficou para a vida, né? Agora, com nós não. Muitas vezes, e inclusive, é o orgulho. Quer ver? Vou mudar um pouquinho a palavra. Ego ferido. Que ninguém teve ego ferido aqui, né? Já mudou um pouquinho, né? Levanta tudo no brodo, suvaqueira vem. Ué. Claro.
Todo mundo, o orgulho faz com que a gente fique cego, com que a gente acredite que somente daquele jeito ou somente a nossa verdade é que predomina e que vai fazer aquele processo com que a gente fique feliz. O orgulho, ele é como se fosse aquela areinha no sapato que incomoda. Oi, casal! Olá, pessoal! Não tem problema. Olha, eu juro que alguns minutos antes eu estava muito elegante. Porém, eu fui tirando a minha roupa. A primeira vez vocês vão vir num momento de striptease. Bom, aí eu não posso fazer muitas coisas. Agora eu prometo para vocês que depois vai ter uma recapitulação aqui e vocês têm noção do que eu estou falando. Vocês são orgulhosos? Eu não. Não, são sim. É verdade. Quando alguém pega no calo de vocês e sai o adulto e vem as emoções, o orgulho muitas vezes nos visita. E eu estava explicando que é como se fosse uma pedrinha no nosso sapato. Está ali. A gente não quer tirar o sapato porque a gente tem mais o que fazer, ou precisa correr, ou não sabe se tem ou se não tem, mas está lá. O orgulho é esse incômodo que nos aprisiona e faz com que a gente não tenha a possibilidade de abrir o nosso coração para outras oportunidades. Fez sentido? Ok. A gente está falando sobre os aspectos do apego, quando a gente está vivendo uma vida em apego ou em amor. E agora, o último item. O último item do apego, relax. Vocês ainda vão ver os aspectos do amor. O último aspecto do apego é a necessidade de posse. A necessidade de posse que junto com ela vem a sensação de escassez. Quem quer ser rico aqui? Pois é. Então deixa eu contar para vocês. Depois, então, vocês tiram um print de tudo que é viver uma vida em apego. Porque se vocês querem uma vida em abundância, se vocês querem ser ricos, vocês não podem ser apegados. Toda vez, vocês já ouviram aquela expressão, quanto mais você dar, mais você terá? E daí você fala assim, a pessoa que falou isso não conhece minha conta bancária, que vive no negativo, eu vou dar o quê? Boa noite. Boa noite. Porque boa noite pode mudar a vida de uma pessoa. Uma gentileza, um olhar, um sorriso. Não tem nada de escassez aqui, correto? Mas quando nós estamos apegados, inclusive à nossa tristeza, o que a gente faz? Nenhum sorriso a gente entrega. Apegados à tristeza, tá? Porque a gente fica, não, hoje eu não tô bem. Hoje não tô legal. Isso é apego. Não, mas eu não posso ignorar as minhas emoções. Tudo bem, você não pode ignorar as suas emoções. Suas emoções podem passar por você, você pode chorar, você pode realmente não ficar bem. Mas você realmente parou? Você realmente olhou para isso? Ou você saiu por aí, né, distribuindo o olhar furioso para poder ser validado, e continuar sendo validado com a sua dor? Quando a gente tem a sensação de que falta, quando a gente tem a sensação, inclusive, né, de que nos falta amor, nos falta carinho, nos falta a possibilidade de entrega, a gente está vivendo uma vida de apego. E o mais importante, toda vez que a gente acha que algo ou alguém é nosso, também estamos vivendo uma vida de apego. Eu trabalho com relacionamento e falo muito sobre amor. E quando eu falo que o apego é um último item do amor, as pessoas falam assim, que eu já vou trazer para vocês. Se a pessoa não é pegada, ela é indiferente. Não, gente!
Não! Indiferença é outra coisa. Nesse momento, né, a gente fica, meu Deus do céu, mas eu acho que a pessoa é indiferente comigo. Só porque ela não é grudada em você? Não! Não! Porque nada é teu. Nem o seu parceiro, nem a sua parceira, nem a minha filha. Minha filha não é minha mesmo. Porque ela disse que com 16, 17 anos, sei lá, ela já está vendo a ida dela para a Itália. Pois é. Não é minha, mas também não é do parceiro dela, que fique claro. Se não é minha, também não é de ninguém. Olha o sensação de posse, é uma coisa horrorosa. Certo? Nesse momento, se desfazer do orgulho, pois é, e da sensação de posse, começa a dar espaço para algo muito importante. O que vocês estão me olhando, gente? O que é isso? Que coisa... Eu treino para isso, para este momento. É nesse momento, quando você entende que nada é seu e que a escassez está apenas na sua cabeça, você tem muito, e que você começa a ficar satisfeito com a sua história e com a sua vida, você começa a entrar no estado de inteireza, de inteiro, de estar completo, de estar satisfeito e uma senhora gostosa. Nesse momento era para vocês aplaudirem, meu Deus do céu. Eu fiz o striptease, tô aqui tirando, né? Trazendo os elementos. Quem se sente completamente satisfeito nesse momento agora? Levanta a mão. Exatamente. Exatamente. Esse é o segredo, inclusive, do amor. Chegamos no amor, gente. E o amor, ele está constantemente em estado de presença. Eu estou presente. Eu estou no agora. Eu não tenho sofrimento lá longe. Eu não tenho nada que está me faltando lá fora. Nesse momento, eu tenho absolutamente tudo que eu preciso. Esse é um estado de amor à vida. Enquanto eu acreditar que me falta trabalho, falta carinho, falta dinheiro na conta, e eu não tenho essa sensação de inteireza, eu não tenho amor pela vida. Eu tenho apego a aspectos e histórias que contaram para mim. O amor está chegando. Ele chegou já. Vocês gostaram dele? Calma que a gente vai ficar gatinho. No amor tem algo que eu estava fazendo essa aula, essa palestra, e quando chegou nesse item, eu falei, gente, eu acho que eu nunca experimentei na relação íntima o amor na sua completude. Eu não tenho problema nenhum em dizer para vocês. Sabe por quê? Porque no amor requer que a gente entregue também vulnerabilidade. É a gente colocar literalmente o casaco de que eu posso ser vulnerável ao outro. E por que que eu percebi que eu nunca tinha experimentado isso no relacionamento íntimo? Porque ao longo da nossa história, da nossa vida, a gente é tão machucado que a gente faz o quê? A gente fecha o nosso coração. A gente quer controlar os relacionamentos íntimos. A gente não quer sair como fracassado de jeito nenhum. A gente não quer cometer erros. E a gente não se torna vulnerável para o outro. A gente morre de medo do julgamento e assim a gente quer ser o super-homem, a super-mulher. E a gente não coloca a gente não fica bem na nossa própria pele. A gente sempre fica usando máscaras. No amor não tem máscaras. No amor, olha, eu me entrego como eu sou. O que você vai fazer com isso? Eu não sei. Eu não sei, mas eu me entrego, eu estou aqui para você e deixo você me acolher da forma como você consegue.
No amor, eu vou ter compaixão pelo outro e vou aceitá-lo exatamente do jeito que ele é. Vou acreditar que o que ele tem a oferecer é isso e eu não posso fazer mais nada além disso. Quem realmente consegue... Eu tenho a sorte de ser mãe. E mãe me ensinou a ter compaixão comigo. Porque inúmeras vezes eu falei para ela, filha, todos os dias eu tento ser uma mãe melhor. E ela fala, mãe, mas você já é. Mas muitas vezes praticamos compaixão com o outro que amamos tanto e não praticamos compaixão com a gente. Quantas vezes somos consultores, somos tiranos, vilões, juízes da nossa vida, e isso nos tortura tanto que acabamos sendo tiranos da vida de outra pessoa. E por fim, o último item. Tcharam! Nossa, que gata! Quem se ama, se aceita. Eu não estou vendo vocês, estou vendo a mim mesma. E já vou explicar isso para vocês rapidinho. O último item do amor é a liberdade. É a liberdade de ser quem eu puder ser. A liberdade de dar liberdade a você e a você de também ser quem vocês puderem ser e quiserem ser. É quando eu não aprisiono o outro, porque aprendi que amor não é posse. Quando eu também tenho uma liberdade, inclusive, de não viver conforme aquilo que me foi contado ou que dizem lá fora que é importante. Quando eu tenho essa liberdade de ser quem eu sou e também acredito que essa experiência é digna para outra pessoa, eu vivo em amor. Gente, se eu falar para vocês que eu fui conhecer o que é liberdade, saber o que é liberdade aos 35 anos de idade, vocês acreditariam em mim? Sabe por quê? Eu era presa pelos meus próprios pensamentos. Inclusive, é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. São os pensamentos, as crenças que passaram para a gente de geração em geração, que nos aprisiona e não deixa a gente experimentar a liberdade. Agora, quem é meu aluno, quem chega, né, de transição de roupas, quem é meu aluno sabe muito bem o que aprisiona. O que aprisiona? Corpo de dor. Corpo de dor, para quem não sabe, é um parasita psíquico que vai crescendo, se alimentando das suas feridas. E daí o que acontece? Chega uma hora que algo muito ruim acontece e ele só estava precisando dessa brecha. E ele vai fazer o quê? Ele vai contar histórias para que te aprisione no apego. E essas histórias você vai começar a acreditar. E onde é que as histórias estão? Na sua cabeça. Elas estão aqui nesse momento agora. Se vocês estão comigo, saiam da mente de vocês. Para vocês estarem felizes e plenos e silenciar o corpo de dor de vocês, vocês precisam estar aqui comigo. E se não conseguir ficar comigo, na respiração, é nesse momento que vocês são livres. Por que eu disse que com 35 anos eu descobri a liberdade? Porque eu era presa no quê? Na validação externa, na necessidade de controlar o outro, na dependência emocional que me controlava, no meu status quo que eu precisava entregar para a pessoa, no meu orgulho que eu carregava, na sensação de escassez que sempre me faltava, na necessidade de posse. Só que tudo isso era discurso do corpo de dor. Era assim que eu via a vida. Até que a vida, que sempre conversa com a gente, fez o quê? Tirou tudo na pandemia. Gente, eu não tinha onde morar. A pandemia foi ontem. Eu não tinha onde morar. Graças a Deus fui morar com a dona Jandira. Foi o melhor presente, foi o melhor momento da nossa vida, né, filha? E eu não estava sozinha, tinha uma filha. Pasme, uma das produtoras mais bem pagas do Brasil.
A primeira produtora a colocar uma youtuber no palco. Eu ganhava por final de semana 15 mil reais em 2015. Onde foi esse dinheiro? Quando a gente está em corpo de dor, a gente vive em escassez. Por mais que a gente ganhe dinheiro, o dinheiro vai embora. Isso é apego à vida. Naquela época, eu era apegada a umas circunstâncias. E daí a vida veio e tirou tudo para que eu pudesse entender o que era amor à vida. E foi num estado onde eu fui morar em um apartamento de 48 metros quadrados, com 2 senhores e uma filha, depois de ter sido uma das maiores produtoras do Brasil e já estava sendo conhecida como psicóloga, que eu pude experimentar na sua plenitude o que é amor. Qual a consequência disso? Vou mexer no bolso de vocês. Minha vida financeira mudou completamente. E pasmo, quando eu falo que mudou completamente, não tenho carro, mas tenho coisas que eu nunca imaginei que eu iria ter. O que eu quero mostrar, o que eu quero dizer para vocês é que quando nós estamos em amor, tudo é muito maior e tudo passa a fazer muito mais sentido. Para que vocês, basicamente, vivam em amor e conheçam a liberdade, vocês vão precisar silenciar o corpo de dor de vocês. E para isso não é difícil. É tão fácil, só que é tão fácil que a tua mente, usada pelo corpo de dor, vai dizer assim, não pode ser tão fácil assim. E já vai encontrar todas milhões de possibilidades dizendo, não pode ser, existe alguma técnica. Não é tão fácil assim. Ela não sabe o que você passa, porque ela não tem o teu boleto. Tudo mentiras do corpo de dor. Para você viver em liberdade, silenciando o corpo de dor, basta que você esteja no momento presente. Saia da sua mente. Não se preocupe com as lembranças do passado, nem com as circunstâncias do futuro e também não se renda ao prazer imediato. Se você só fizer isso, se você sair daqui hoje fazendo apenas isso, você estará vivendo em amor. Você estará livre. Só isso. Fácil? Parece fácil. Bom, nós estamos terminando. Vocês acreditam? Nós vamos ter um finalzinho ali. A gente vai ter um espaço para perguntas. Mas antes, queria fazer uma pergunta para você, Carol. Ué, você é a proprietária da Rosa? Pode falar. Um dos maiores problemas que eu encontro quando eu vou explicar sobre o amor é isso aqui. Carol, no comecinho da palestra eu disse para você assim, perguntei quem gostava muito de rosas e você disse eu gosto de rosa, certo? Sim. Você gosta de flor, então? Eu gosto de flor, eu só não sei cuidar muito bem dela. Entendi isso. Bom, isso é importante saber, é uma informação importante. Mas eu posso levar ela e cuidar dela. Ó, Se for bom. a minha missão, tudo bem. Ótimo, ótimo. Carol, você vai cuidar dela, por mais que você disse que não tem tanta habilidade. Você acredita que, amando a flor, levá-la com você seria o melhor para ela? Onde seria o melhor lugar para ela? Um vaso bem bonito, sei lá, talvez com a Yara. A Yara mata fácil. Antes da sua resposta, sabe como é que eu expliquei para minha filha qual era a diferença, o que era amor? Ela deu risada ali. Um dia eu estava buscando ela da escola e ela parou no meio da rua e ela viu uma flor. E ela falou, meu Deus, mãe, que flor mais linda! E foi lá e arrancou a flor.
eu amo essa flor. Eu falei, filha, se você amasse essa flor, você deixaria ela onde estava. Porque é ali que ela precisava de estar naquele lugar. Aquele lugar seria o melhor para ela. Qual seria o melhor lugar para a sua rosa? Num vaso, em algum lugar assim, que ela vai crescer, florescer, ficar linda, maravilhosa. Ou num canteiro, num Um jardim. canteiro, exatamente. Você viu, Carol, que às vezes no apego, para a gente querer algo bonito, algo que é agradável para a gente tira do lugar que era melhor para eles? Muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas, nós fazemos isso com o trabalho, por quê? Necessidade de controle e de querer que as coisas fiquem para a gente. E isso é o quê? Sofrimento. Isso é apego. Apego, gente, eu quero fazer uma prática rapidinha com vocês. Apego, onde é que eu sei que eu estou vivendo em apego? Quando eu estou com dor, quando eu estou resistente, quando eu estou em sofrimento. Quando é que eu estou em amor? Com liberdade. Com liberdade. Mas sabe por que não é quando a gente está feliz? Porque tem coisas que deixam a gente triste, não tem? Quando a gente está em aceitação total da vida, como ela se apresenta. Quando a gente entende que as coisas são como são. E que existem coisas que a gente não vai mudar, que estão fora do nosso controle. Isso é amor. Quando a gente está num estado em que a gente aceita a conversa que a vida tem com a gente e a gente entende a nossa potência em recebê-la com o que a gente tem. Esse é o estado de amor. Felicidade, a gente vai ficar mais tempo feliz, eu concordo com você. Porque, né, ficar com dor, a gente fica triste, a gente fica ranzinza, a gente fica com raiva, a gente fica orgulhoso, a gente quer mandar a pessoa para aquele lugar. Mas quando a gente está em amor, a gente fica mais feliz porque a gente para de ficar resistente. As coisas são como são. Tem sentido? Agora, eu queria que vocês fechassem um pouco o olho de vocês. Fechem os olhos. Vocês me viram aqui com duas roupas. Uma representando o apego e a outra representando o amor. Pense que agora você está sozinho com os seus pensamentos. Eu queria que você, agora em presença, refletisse em qual roupa você está vestindo. A roupa do apego ou a roupa do amor? Independente se você não me viu com a roupa anterior ou se você não está conseguindo se concentrar, não se preocupe. Eu tenho um convite especial para você hoje. O amor é aceitar a vida como ela se apresenta. Hoje a vida se apresentou de um jeito, com alguma palavra, com alguma situação. O quanto você esteve aberto para isso? Se você sentiu que não se permitiu, tá tudo bem. Agora você tem 1 minutinho para dar o melhor, para abrir o seu coração. Cada um de vocês que está aqui, todos vocês, independente do teu estado de humor, você é a mais pura manifestação de amor. Você só esqueceu disso.
porque estava preocupado demais ouvindo histórias da sua própria cabeça. Mas agora, antes de finalizar, eu queria te dizer algo muito importante. Eu queria te dizer que você, por mais que passe momentos difíceis, por mais que você tenha enfrentado situações que você não gostaria, ou que você de alguma forma foi humilhado, foi injustiçado, foi traído, abandonado ou rejeitado. Todo dia você tem a oportunidade de soltar, de se permitir ser aquilo que você quiser e ter a permissão de poder abrir o seu coração e inundá-lo de amor. Muitas coisas não acontecem na sua vida porque você não se permite ser amado por você mesmo, do jeitinho que você é, em plenitude. Nesses minutinhos finais, se dê essa permissão, abra seu coração, considerando que o agora é a única coisa que você tem. E por fim, antes de finalizar, eu queria te dizer que quando as coisas lá fora não dão certo, ou quando você, de alguma forma, não acredita em você mesmo, você está dando espaço para algo que não é você, que é o amor. Mas para você dar espaço para o amor, simplesmente esteja presente. Simplesmente abra seu coração e se permita aquilo que de maravilhoso a vida tem te oferecido. Abra seus olhos. Quem está amando aí? Vocês... Gente, hoje vocês... eu tenho uns ajustes para fazer, mas hoje vocês foram responsáveis. Essa palestra nesse formato é o que eu vou apresentar lá em São Paulo, num evento da It Brands. São especiais. Então, hoje foi um pouquinho mais curto, né? Quanto tempo deu? É o tempo que eu tenho lá para eles. Então, a gente vai ter agora um minuto, um tempo para perguntas. Mas eu gostaria de agradecer, né? Desculpe se eu fiquei um pouquinho desconcentrada, porque como tem que ser tudo marcadinho, eu acabo, a gente acaba ficando... Estou usando a minha vulnerabilidade. Estou amando aqui para que vocês, né? Para que eu entregue verdade. Ah, tem uma coisa também, tá, gente? No amor, as coisas ficam mais fáceis, inclusive o caminho da verdade. No apego, a gente comete pequenas mentirinhas e a gente passa a acreditar nessas pequenas mentirinhas. E as pequenas mentirinhas, muitas vezes, é falar sim quando a gente quer dizer não. É dar sorriso quando a gente não quer. É abraçar quando a gente sente alguma coisa ruim. É ficar onde a gente não cabe mais. Então, no amor, a gente tem essa leveza, a gente tem essa verdade, tá? Agora estou aberta para perguntas. Ai, viu? Isso é amor, tá vendo? Oi.
Pega o microfone aí para ela, fazendo favor, Yara. Eu também queria uma água. Deu sede. Não tem problema, pode interromper. Ana, você acha que todos nós nascemos em apego e em algum momento da nossa vida, uns mais cedo, outros mais tarde, encontram amor? Ou você acha que é possível uma pessoa nascer já no amor? Ótimo, nossa, ótima pergunta, meu Deus! Uma salva de palmas essa pergunta! A psicologia positiva diz que todos nós somos uma semente de amor, mas para que o ser humano é um mamífero que precisa ficar mais tempo apegado para sobreviver. Então ele precisa do apego como sobrevivência. Então ele começa desde o início a usar neurônio espelho, justamente ele era uma folhinha em branco, amor, a mais pura manifestação de amor, mas como sobrevivência ele precisou copiar literalmente modus operandi. E daí, nesse momento, a gente já começa a atuar no apego, né? E aí, ele vai conhecer a liberdade, muito provavelmente, o que eu vejo depois dos 30 anos, quando começa a ter acesso a esse tipo de conteúdo. Mas os jovenzinhos estão mais cedo, aos 25. Só que o que eu percebo? Antes dos 25, por que não? Por causa do sistema nervoso. Isso, e por conta do córtex pré-frontal. Então, o nosso sistema nervoso, né, ele está programado para ser apegado, para poder sobreviver. Gente, por isso que é difícil desapegar. E daí, por isso que muitas vezes a gente acha que uma mensagem não respondida é indiferença. Porque, inclusive, é uma forma de sobrevivência. O pessoal se reconhecendo. Né? Porque é um modo de sobrevivência, o ser visto. Veja, eu nasci e eu entro em desespero, estou sentindo alguma coisa e ninguém me vê. Quando me veem, eu vou receber uma teta com um negócio maravilhoso. Eu entendo que isso é para a vida. Por que vocês acham que quando muitos dos vícios são vícios que começam por aqui? Tá? Inclusive estou falando do sexo, tá? Por mais que, segundo a minha mãe, é um treco nojento. Tá? O sexo também é uma forma de aliviar, tá? Por isso que existe ali, o Freud coloca, né? Sexo oral, a fase oral, a fase anal, a fase sexual, tá? Por quê? Oral, primeira fonte de prazer. Anal, primeira fonte de controle. Gente, não é uma delícia? Não é uma delícia controlar o seu cocô? Ou quando você solta? Bom, para a mulher é uma delícia, bom, homem caga que nem, né? Primeira fonte de controle e manifestação concreta do que você faz. Olha, é verdade, tua primeira obra-prima. É tua primeira obra-prima. Eu nunca esqueço que o dia que eu tive essa aula, eu falei assim, nossa, professora Sônia, eu acho que eu entendo parte dos meus problemas agora. Ela falou, por quê? Eu falei, porque um dia eu estava com vontade de cagar, quando eu era pequenininha, eu não queria parar de brincar. O que eu fiz? Eu fui lá, abri a gaveta do criado mudo. Caguei. Não era criado mudo não, bem, era um baú. Ah lá. Abri a gaveta do baú, caguei lá e fechei a gaveta. Pois é, até fizeram um escândalo com a criança travou o forever. Aí passou a vida toda segurando o cocô. Eu fiz escândalo, não lembro não. O pai fez um escândalo, lembra? O pai fez, porque foi o pai que encontrou. É verdade, agora eu lembrei. E a última fase é a sensação do orgasmo através da estimulação sexual. Tá?
Então, está no nosso sistema nervoso a necessidade de apego. Filha, não faça essa cara não, é a vida, é o desenvolvimento humano. É o desenvolvimento humano. Por isso que muitas vezes, quando a gente está apegado a algo, a gente sente dor. Sabe como é que nos Estados Unidos eles tratam muitas vezes a dor do rompimento com paracetamol? Por quê? Porque a região do cérebro que é responsável por, ali no sistema límbico, a mesma região ali no corpo caloso é muito próximo dor e prazer. O prazer que eu tinha de ter alguém é tirado de mim, e a sensação de rejeição, como é algo que você foi programado para ficar em grupo e ser amado, para você sobreviver, quando alguém que você ama ou você é rejeitado, o que acontece? Você literalmente vai morrer. Então, do prazer, vai para a dor. E você sente dor no corpo. E aí, a gente pode voltar, inclusive, ao mesmo modus operandi de criança. O que a criança faz? Se joga no chão, as pernas ficam bambas, a famosa posição fetal. Eu me lembro de quando eu expliquei isso para uma ansiosa, porque ela estava vivendo uma relação com um evitativo. Hã? Eu achei engraçado, para uma ansiosa. Para uma ansiosa, é como ela se caracterizava, inclusive. E ela falou que ele, quando determinadas situações, ele chorava. Que ela falou assim, eu não consigo mais viver com você, evitativo, Deus do céu, você vai me deixar maluca? Aí que terminava com ele se colhia em posição fetal. Gente, esse é o ser humano. Esse é o ser humano. Ele estava em corpo de dor. Ele estava em corpo de dor, exatamente. E em corpo de dor, a gente para de ser a gente. A gente faz o quê? A gente passa a ser comandado pelo holograma de dor da gente. Tá? Eu lembro uma vez de um rompimento do pai da Lorena. Ele terminou comigo e eu me lembro de cair em posição fetal, chorando, como se fosse uma criança. Lembra, mãe? Teve uma época, né? Eu sofri bastante a cara da minha mãe. Eu tive que deixar, né? Eu ia ficar a noite inteira acordada. Ai, misericórdia, agora só falta ela ficar sem dormir por conta disso. Aí eu deixei que fosse, né? Falei, não. Daí... Eu fui assim, sempre quis me livrar da situação. Nada retida para dentro. Tá? Em corpo de dor, a gente fica cego emocional. A gente não é mais a gente. Por isso, a importância da presença, a importância da inteireza. A gente está sempre com essa sensação de inteiro e de satisfeito onde a gente está. Onde a gente está. Hoje, né, depois da pandemia, eu conquistei muitas coisas, né? Bens, conquistei a questão de números, de seguidores, mas nada disso me ilude. Porque a única coisa que eu tenho é esse momento agora. Essa foi uma grande lição. Porque todas essas coisas podem ir, tudo que é fora de mim pode ir embora amanhã. Vocês viram, eu troquei de roupa em 35 minutos. Continuo gata. Mas eu entrei de um jeito e estou saindo de outro. Assim é a vida, gente. A vida é movimento. Toda vez que você se apega, né? E aí, Gustavo, lembra do para sempre? Amor não é para sempre. Sabe por que amor não é para sempre? Porque amor é natureza, amor é movimento. Qual foi o clima que amanheceu? 10 graus? 12? À tarde? 22? E agora? 15. Isso é amor. Amor é natureza. Amor é movimento. Apego é como que estava naquele post maravilhoso. O apego
Por que ele gera sofrimento? Porque a gente querer pegar o vento. E a vida é movimento. Não tem como. As coisas são como são, Gustavo. O único presente, o teu para sempre é esse agora. O teu para sempre é esse agora. Então, se for assim, tudo bem. Então, ok? Senão ele estava aqui pensando, poxa, vou ficar com a minha loirinha aqui, achei que ia ficar para sempre. Ela está acabando com os meus planos. Não, esse é o teu agora, esse é o teu para sempre. Então, para sempre seria para sempre. Porque, exatamente, porque para a gente silenciar o corpo de dor, não pode ter futuro, a gente não pode se iludir no futuro, a gente precisa ficar no agora. Né? Mas então, teoricamente, seria errado você se planejar para o futuro? Não, essa uma boa pergunta. Não guarda não, vamos... Não guarda só para você. Então, dona Ana, então seria errado a gente se planejar para o futuro? Não seria errado você se planejar para o futuro, mas como é que o que os espiritualistas, né, as pessoas que têm esse olhar para o agora, eles recomendam o poder da intenção. Então, por exemplo, qual que é a sua intenção como profissional? Como você se vê lá na frente? Qual que é a sua intenção? Então, eu quero continuar crescendo, quem sabe um dia ter alguma coisa minha pra mim, mas não é muito claro assim pra mim ainda, sabe, dona Ana? Mas eu quero continuar crescendo na minha área, continuar trabalhando, preparando pessoas para que elas façam a mesma coisa que eu faço, que eu gosto. E talvez lá na frente, mas essa não é uma certeza, eu ter alguma coisa pra mim. Ok. Como profissional da área da Educação física e de onde eu trabalho hoje. você quer melhorar, você quer... Sim. Aham, ok. Alguém contrataria a Carol depois da fala dela? Sim? Por favor. Esse é o planejamento. Entendi. Esse é o agora. Entendi. Entende? Então, é a intenção genuína, só que você vive no agora. Então, você já se veste como a melhor profissional, você já fala como a melhor profissional e você já está atenta no melhor business dessa profissional, tudo no agora. Mas eu fico vivendo agora para garantir que lá na frente vai dar certo, por exemplo. Você vive o agora, que é o que é. Uhum. Porque o que é certo? Por que essa é uma pergunta importante? Porque como que se em 2015 me fizessem essa pergunta, eu não saberia responder porque eu não estava feliz, mesmo ganhando 15 mil reais por final de semana. Uhum. Eu não saberia. Mas eu diria o quê? Como eu estava ganhando 15 mil reais por final de semana, eu diria muito rica. Só que muito rica depende de mim, gente? Não. Existem várias coisas acontecendo. Entende? Sim. Então, o planejar, o lá na frente, o que ele já existe no agora. Ele depende da sua intenção. Então, por exemplo, hoje quando eu falo da blogueirinha da meia-idade, quando eu tinha 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, que eu fui chamada de blogueirinha da meia-idade, eu passei a me investir como, fazer stories como, fazer lives como. Só que eu tinha 2 pessoas na live, 4, 5 pessoas, blogueirinha da meia-idade. Mas entende? Que lá eu já atuava como. E lá, aquele meu dia se transformou no meu futuro. Qual que é a minha intenção daqui 10 anos? Eu tenho uma projeção financeira, porque eu tenho uma sócia. Logo, Yara. Essa projeção financeira, eu já tenho que trabalhar agora. Eu Sim. já tenho que trabalhar nesse ritmo e como, dentro desse faturamento,
agora. Sim. Na verdade, então, você pode se planejar, mas você tem que se planejar vivendo dentro do presente. Direcionando no agora. Você pode planejar, mas a diversão tem que estar no processo, Sim. não no final. Pode, claro. Só faça um adendo com o microfone. Não é que você não possa se planejar. Você pode se planejar para o futuro, mas você não pode ser resistente à forma como você está prevendo esse futuro. Entendi. Entendeu? Porque a vida não é como você quer. Tá? Existem- Existem outras pessoas. O mundo não gira em torno do teu umbigo. Então, assim, você pode estar pensando assim, não, porque eu quero e tem que ser dentro da empresa que eu estou, tem que ser assim com tal e tal pessoa. Aí você vai ter resistência e provavelmente você vai sofrer. Tá? Assim, a vida, ela é movimento. Então, você tem que aceitar a vida como ela é. E, às vezes, a coisa pode mudar no meio do caminho. Né? Não que você vai deixar de fazer o que você quer, mas podem aparecer oportunidades e aparecer mudanças que, no momento, você acha assim, deu tudo errado. E, na verdade, só foi um ajuste para o melhor, se você aceitar e seguir. Posso dar um... Você sabe, Carol, que você falou do certo, né? A gente usa um termo, e é um princípio de autodomínio, que é tudo é perfeito. Tudo. Até aquilo que não deu certo. Tudo é perfeito. Foi perfeito eu perder tudo. Foi perfeito. Se eu não tivesse perdido tudo, vocês não estariam aqui. Se eu não tivesse perdido tudo, hoje a gente impacta mais de 2,5 milhões de pessoas em uma plataforma. Uma. Se eu não tivesse perdido tudo, eu com raiva, no meu desespero, não teria feito um vídeo que, quando eu postei, em 1 hora tinha atingido 500 mil de pessoas. Então, tudo é perfeito, mas a gente precisa, e isso é amor na vida. Amor à vida é aceitar tudo que ela tem nos oferecer como perfeito. Ah, dona Ana, mas eu nasci sem uma perna, mas, gente, eu atendo uma cadeirante que ela tem uma ferida entre o ânus e a vagina, que está tentando ser fechada há 1 ano e meio. Nossa. Sabe qual é o princípio de autodomínio que ela mais usa na vida dela? Tudo é perfeito. Sabe por quê? Porque se não fosse essa ferida, ela tinha levado um golpe amoroso de uma pessoa que queria levar todo o patrimônio dela. Tudo é perfeito. Dona Ana, um dia essa ferida vai fechar, mas no momento ela é perfeita para, inclusive, eu estar trabalhando outras questões além dessa. Mas qual era o planejado dela? Casar. Já pensou se ela estivesse apegada a uma única forma de felicidade? Ela estaria o quê? Em sofrimento. E ela me abre a câmera com um sorriso daqui até aqui. No último atendimento não aguentei, eu chorei porque ela contou uma situação que aconteceu com a irmã dela e era o grande sonho da vida dela. A irmã dela foi pedida em casamento. E ela chorou e eu também acabei me emocionando porque como é que uma pessoa dessa nesse momento vai dizer que tudo é perfeito? Pois o que ela disse? Tudo é perfeito, dona Ana. Eu não entendo agora. Eu não entendo agora. Mas um dia eu vou entender. Uma jovem linda, uma mulher linda, loira, dos olhos azuis, que entrou numa cadeira de rodas aos 15 anos de idade. Então é nesse momento, inclusive, que a gente fica tão apegado àquilo que a gente quer, às nossas necessidades, que quando a gente olha essas histórias e olha com um sorriso, que a gente fala assim, gente, meu Deus, muitas vezes a gente está em sofrimento na nossa pequenez, né? Certo? Mais perguntas? Antes de terminar, gente, o amor, ele é livre, ele traz leveza. Amar a vida é amar a vida como ela se apresenta. E é bom demais, gente.
É bom demais. Última experiência para vocês. Eu amo esportes, né? Minha professora está aqui, até me desconcentrei, minha Nossa Senhora. Minha professora de bike, mas eu amo muito musculação, né? E eu comecei no estúdio onde as pessoas, meu corpo de dor, dizia assim para mim, essas pessoas são antipáticas, elas só ficam no celular, o nível social é muito alto, porque é no pátio Patel. E eu falei, não, eu vou, porque lá é o estúdio que eu me identifiquei, lá é o tipo de musculação que eu gosto, lá tem o hot yoga que eu gosto, e eu vou aceitar a vida como ela se apresenta. Eles querem olhar no celular, tá tudo bem, eles querem ser desse jeito, mas eu chegava lá, eu falei, eu vou sorrir, vou, né, na minha inteireza, né, vou desapegar aqui e vou sorrir. Qual foi a minha surpresa? Eu nem sabia, mas todo mundo me conhecia, todo mundo me chama pelo nome. Ou seja, já pensou se eu tivesse recebido um convite maravilhoso para ter uma aula minha? Já pensou se eu tivesse me apegado àquela ideia que eles eram antipáticos, que aquele lugar não era para mim? Eu não teria desfrutado desse momento, tá? Então, desfrutem, ok? Senhoras e senhores, meu muito obrigado. Agora a gente tem um cafezinho, né? Que é feito pelo pastor e pela pastora. Venham aqui, eu gosto de agradecê-los. E aí a Anitta também. Venha, Barbie, venha. Lá venha, mas é claro, a gente fica tão bonito na... A Anitinha chamada Martim não pode faltar. É porque esse espaço, gente, é dela, né? E ela concede pra gente, e esse casal maravilhoso recebe a gente com sorriso, com alegria. Eu passei aqui ontem, o pastor estava lavando tudo, então eles que fazem tudo na mão, então eu tenho muito carinho e eu tenho certeza que vidas já foram transformadas aqui. Esse é o propósito. Né? Tá bom? Uma salva de palmas para eles. Claro. Pessoal, tô falando sobre amor hoje, né? E amor... O microfone. Como o tema é amor, né? E para nós aqui, nós ensinamos que o amor tem muito mais a ver com a ação do que sentimento, né? A demonstração. E tudo que nós fazemos aqui é com muito amor por vocês, tá? Para aqueles que vêm aqui, vêm participar das palestras, têm sido maravilhosas. Né? Tem sido um privilégio ter você aqui. Ah, privilégio é tudo meu. Muito grande. E nós fazemos isso com muita alegria. E também quero, com muito amor também, convidar vocês para um dia nos conhecer. Uma quarta ou num domingo, estarem aqui, tem o horário ali. E tudo que nós ensinamos, falamos aqui, baseado em estudos, Em amor? em amor, né? E como as palestras da Paula são muito boas e o tempo de palestra é muito bom também, né? Sem delongas, sem encher linguiça, mas trazendo é tão chato, né? Negócio enchendo linguiça, né? É assim também nossas reuniões. Então é com muito amor que eu falo isso para vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Gente, se sirvam agora, fiquem à vontade.